Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. Esse é o nosso culto tradicional, ele tem acontecido desde agosto, todos os domingos. E eu quero incentivar você a convidar outras pessoas a participarem conosco desse momento que tem sido tão agradável, tão gostoso. Nós estamos numa série de mensagens chamada O que é ser cristão? E desde o início de agosto nós temos trabalhado temas relevantes na vida do cristão, principalmente nesse mundo de sociedade líquida, como diz Sigmund Bouch. Ele fala sobre relacionamentos líquidos, sobre uma vida onde tudo é muito relativizado, sobre uma vida onde as pessoas não têm fundamentos, elas não têm raízes, elas são cristãs e elas não sabem nem o que isso significa na prática, ou por que elas são cristãs. Elas se autodenominam cristãs apenas pelo simples fato de participarem de um culto, de frequentarem uma igreja, mas nós sabemos que é muito mais profundo do que isso. E desde o primeiro domingo de agosto nós temos abordado temas relevantes para provocar na igreja uma determinada reflexão. Porque em Mateus 7, Jesus diz para muitos que lhe seguiam: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E antes que cheguemos neste dia onde ouviremos do Senhor Jesus: olha, vinde e entrais no reino, ou apartai-vos de mim, porque não vos conheço, é interessante e necessário que essa reflexão ela aconteça de maneira antecipada, para que você possa não só rever, mas também tomar as decisões corretas para a sua vida. Na primeira mensagem da série nós falamos que só é possível ser cristão se você tiver nascido de novo. Não é possível você ser um verdadeiro cristão só sendo um membro de uma igreja, só frequentando um culto. Todo cristão é membro de uma igreja, mas nem todo membro de uma igreja é um cristão verdadeiro e genuíno. Você tem que ter nascido de novo. E esse nascer de novo é ser regenerado no espírito, é ser feito uma nova criatura. Nós falamos também na segunda mensagem da série que um cristão genuíno e verdadeiro, ele é praticante da palavra, porque ele nasceu na palavra. Ele tem uma tendência natural a obedecer a palavra, porque agora ele é guiado pelo Espírito Santo. Aqueles que têm dificuldade com a palavra, já é uma forte tendência ou um indicativo muito grande de que talvez ele não tenha nascido de novo. Na terceira mensagem da série, nós falamos sobre o fruto do Espírito, que diferente das obras da carne, o fruto do Espírito, ele é gerado em nós. As obras da carne têm a ver com aquilo que eu gero, a partir da minha espécie, mas o fruto do Espírito não, ele é gerado em mim através do Espírito. Enquanto as obras da carne eu posso escolher quais eu vou praticar e quais eu não vou praticar, o fruto do Espírito eu não posso escolher o que eu tenho e o que eu não tenho. Eu não posso dizer, olha, em relação ao amor eu tenho facilidade, mas em relação à bondade eu não tenho facilidade. Não, o fruto do Espírito ele é completo, ele é ali entregue de uma vez só. E nós temos avançado nessa série. Domingo passado o pastor René, um homem extremamente relevante na nossa sociedade, um homem que tem servido ao Senhor por tantos e tantos anos, ele também nos conduziu dizendo que um cristão verdadeiro, ele é alguém que faz discípulos, ele é alguém que realmente ele cumpre a sua missão, e fazer discípulos é a única coisa que Deus de fato nos pediu para fazer. Muitos chegarão ao dia do juízo apresentando ao Senhor as suas obras, as suas conquistas, os seus títulos, as suas posses, mas na verdade a única coisa que o Senhor nos pediu para fazer é que nós façamos discípulos. Ontem nós tivemos a oportunidade de batizar algumas pessoas, é um privilégio muito grande, e esse privilégio Deus não deu somente aos pastores, mas todo cristão tem a missão de evangelizar, discipular, de poder batizar, e é um privilégio muito grande. E hoje eu quero dar continuidade a essa série de mensagens, trabalhando um tema que é muito relevante para a igreja, que é os dons do Espírito. 1 Coríntios 12, verso 1, se você abriu a sua Bíblia, quero convidar você a ler comigo. O texto diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, fortemente eram atraídos e levados a ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo
que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos pedir ao Senhor o teu auxílio na exposição desse texto, Pai. A tua palavra, ela dá testemunho de si mesmo, dizendo que é viva, que é eficaz, que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, capaz de separar juntas e medula, espírito e alma. Ela dá testemunho de si mesmo, dizendo que não volta vazia, que é lâmpada para os nossos pés, que ela é divinamente inspirada, apta para o ensino e para a exortação, que ela é poderosa para transformar a mente, renovar a mente, produzir um novo tipo de comportamento na vida dos nossos irmãos. Por isso, Deus, nós pedimos auxílio do teu Espírito Santo, e que o Senhor venha falar de forma poderosa, maravilhosa, ao coração de cada pessoa que está aqui nessa manhã. O Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada família, e o Senhor sabe o que cada um precisa ouvir. Por isso, Pai, fala aos nossos corações, que o teu nome seja glorificado, e em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz amém. Amém significa assim seja, e quando você diz amém, você está dizendo: é isso que eu quero viver, é isso que eu quero experimentar, e é isso que eu quero receber. Eu creio que a palavra de Deus, ela pode no dia de hoje nortear a sua vida e as suas decisões. O texto de 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, ele começa dizendo assim: irmãos, e o apóstolo Paulo, ele continua nos alertando ao risco da ignorância. Ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Agora, para que você entenda o que o apóstolo Paulo está falando aqui, é muito importante que você entenda um pouco sobre a cidade de Corinto e sobre a igreja de Corinto. A cidade de Corinto, no primeiro século, era uma metrópole muito fortemente diversificada na economia, na cultura. Era uma cidade com uma população multicultural, uma economia em expansão. Mas Corinto se destacava também por causa dos desafios espirituais. Quando você pega para ler toda a carta de Paulo a essa igreja, você vai perceber quantas lutas essa igreja passava e enfrentavam, mas não eram lutas externas, principalmente lutas internas, causadas pelos próprios frequentadores daquela comunidade. Nesse ambiente então multicultural que era a cidade de Corinto, você tem uma igreja crescente, uma igreja em expansão. E essa igreja, assim como muitas outras, ela vivia divisões internas, divisões de opinião, de gostos, de preferências, e havia dentro da igreja de Corinto uma determinada disputa pelo poder. Em particular, por causa dessa má compreensão dos dons, eles não estavam usando os dons para servir, mas eles estavam usando o dom para que eles pudessem alcançar prestígio. Eles estavam fazendo um mau uso dos dons. Eles estavam se amostrando, querendo dizer que eram maiores ou melhores do que os seus irmãos, e especialmente um determinado dom que era o dom de línguas. Paulo, em sua carta, então, ele vai corrigir o comportamento dos irmãos desta igreja, dos quais entre eles havia uma determinada ignorância em relação aos dons do Espírito. E se você observar então, por causa dessa ignorância, essa igreja ela vai sofrer outros tipos de problema, como orgulho, vaidade, competição, ciúmes e comparação entre os irmãos. E esses não são problemas apenas da igreja contemporânea dos dias de hoje, mas se você observar, são problemas que permeiam a igreja desde o seu nascimento. Esses são problemas, queridos, que se não tratados podem levar uma igreja à morte. Muitos dizem: não, uma igreja não morre, a igreja que não morre é a igreja de Jesus, mas uma igreja local sim, ela pode morrer. O próprio Jesus diz lá em Apocalipse: ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque se vocês não se arrependerem, eu moverei o candelabro de lugar.
E o candelabro é uma peça que foi feita para iluminar e fica bem no centro de uma mesa, mas se ele não ilumina mais, ele não tem utilidade, portanto ele pode ser guardado. Uma igreja que não se arrepende, o próprio Jesus move o candelabro de lugar. Um cristão que não se arrepende, o próprio Jesus move o seu candelabro de lugar, e isso explica tantos e tantos homens e mulheres que foram tremendamente usados por Deus no passado e hoje não são mais. Isso explica o porquê tantas igrejas existiram no passado, como as igrejas da Ásia Menor, e hoje estão todas debaixo de escombros. Por isso o pastor de uma igreja local, ele não pode ser um líder que finge que não vê as coisas. O pastor de uma igreja local, ele não pode ser um líder que deixa o pecado passar batido na vida dos seus irmãos. Ele precisa constantemente, diariamente, corrigir e exortar, para que essa igreja, ela não caminhe em declínio, mas para que essa igreja seja corrigida, ela se torne uma igreja saudável e ela comece a crescer. Por isso o apóstolo Paulo diz: quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. A igreja de Corinto não era ignorante no sentido de não entender os dons. Ela entendia e conhecia, porque nessa igreja havia todos os dons do Espírito, e o apóstolo Paulo vai narrar isso em vários momentos. A igreja de Corinto era ignorante no sentido de não entender o propósito dos dons. E essa ignorância permeia a igreja até hoje, porque nós conhecemos os dons, nós temos os dons, mas a questão é: será que nós temos feito bom uso daquilo que Deus nos deu? Porque o cristão nos dias de hoje, muitas vezes, ele não erra fazendo a coisa errada, ele erra fazendo a coisa certa com a motivação errada, a coisa certa, mas com o interesse errado, com o desejo errado. Eles estavam usando o dom para se mostrarem, eles estavam usando o dom para aparecerem, eles estavam usando o dom para aliviarem a culpa, para se sentirem honrados, receberem prestígio e muitas vezes até o aplauso. Interessante porque, em relação aos dons espirituais, há algumas linhas teológicas. Os cessacionistas, eles dizem: os dons cessaram, eles foram importantes na época de Jesus e os apóstolos, mas eles não existem mais. Existem aqueles também que creem na contemporaneidade dos dons e que eles continuam distribuídos às igrejas de acordo com o desejo e a vontade de Deus. Eu quero talvez aumentar para 4 linhas teológicas, dizendo: olha, a primeira linha teológica é da ignorância. O próprio apóstolo Paulo, ele diz: olha, não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos dons. E a ignorância faz com que você não entenda e também não faça um bom uso. Há também aqueles que são os medrosos. Eles têm medo de tudo que envolve o Espírito Santo de Deus, e eles preferem viver uma vida até mesmo como se o Espírito Santo não existisse. Tem os cessacionistas, que são aqueles que creem que alguns dons cessaram e que não há necessidade, principalmente dos dons de poder, dons de cura, dons de milagres. E existem aqueles que pensam na contemporaneidade dos dons, de que Deus pode fazer aquilo que Ele quer, e Ele pode dar o dom que Ele quiser dar, e que Ele pode usar da maneira como Ele quiser usar. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo: eu não quero que a igreja seja ignorante. Por quê? Porque ele mesmo responde no verso 2: vocês sabem que quando vocês eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados aos ídolos mudos. O que ele está dizendo aqui é que antes de Cristo, nós estávamos no lamaçal do pecado. Antes de Cristo, nós estávamos no império das trevas. E nesse lugar que habitávamos antes de Cristo, não havia liberdade. Não havia a possibilidade de escolha. A verdade é, nós éramos escravos das paixões da carne, nós éramos escravos dos nossos desejos, escravos de tudo aquilo que nos acorrentava. Mas Jesus nos pegou no lamaçal do pecado quando nós não merecíamos, e Ele nos transportou para o seu reino, o reino de luz.
E nesse lugar você tem livre-arbítrio, nesse lugar você tem a possibilidade de escolha, e por isso o apóstolo Paulo diz: não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas andem no Espírito, e de modo algum satisfareis os desejos deste mundo. Agora, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós, quando estávamos na carne, nós éramos controlados por ídolos mudos. E o que é um ídolo mudo? É aquele que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não conseguem se mexer. Só que por ele ser colocado numa posição de ídolo, ele agora tem o poder de controlar você, mesmo não falando, mesmo não olhando, mesmo não se mexendo, porque ele foi colocado numa posição de ídolo. Ele tem o poder de controlar você. E aí talvez você possa se questionar: como que um ídolo, uma imagem feita por um homem, ou mesmo um dinheiro que não tem olho, não tem boca, não fala, não mexe, não vê, pode me controlar? Eu já vou te explicar. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 19, o apóstolo Paulo fala que todo ídolo criado, ele tem por detrás dele um demônio colocado. Tudo que você estabelece como ídolo na sua vida, aquilo é carregado por uma espécie de demônio que tem o poder, ou ele tenta controlar a sua mente a partir da adoração. Por quê? Porque a adoração nos forma a imagem do Criador. E tudo que você adora, ou te forma a imagem daquilo que você está adorando, no caso de Deus, ou te deforma a imagem de Deus. E esse processo é um processo completamente espiritual. Por isso o apóstolo Paulo diz: embora eles sejam mudos, eles têm o poder de controlar a sua mente. Por quê? Porque padrão de pensamento modela comportamento, e comportamento gera habitação espiritual. Por isso Romanos 12 diz: não vos acostumeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Um ídolo, uma vez criado por você, agora trabalha na padronização do seu pensamento, porque se ele padroniza o seu pensamento, ele altera o seu comportamento, e um comportamento alterado gera habitação espiritual. No passado, os ídolos eram imagens, esculturas, derretiam um brinco, ouro, e formavam os bezerros. Mas hoje os nossos ídolos se transformaram em utopias, em ideais, em sonhos, em projetos de vida, no nome, na carreira, no dinheiro. Muitos têm idolatrado o descanso, idolatrado o lazer, idolatrado a estabilidade da vida. E eu quero te perguntar nessa manhã: o que você tem colocado na sua vida como um ídolo? O que você tem colocado na sua vida como um ídolo? O que tem roubado o lugar de Deus no seu coração? Porque talvez você possa olhar para a sua vida e falar: pastor, eu não tenho imagens na minha casa. Pastor, eu não tenho nada que eu presto culto e eu presto adoração. Pastor, não tem nada que eu possa chamar de ídolo. Será que não? Porque tudo aquilo que você coloca o seu coração é um ídolo. A Bíblia diz: me fala onde estão os teus tesouros, eu te direi aonde está o teu coração. E o teu coração está em Deus ou nas bênçãos de Deus? O teu coração está nas promessas de Deus ou no Deus que prometeu? Onde está o teu coração? Uma semana tem 168 horas. Destas 168 horas, quantas delas você passa em culto ao Senhor, em adoração ao Senhor, em gratidão ao Senhor? E quantas delas você passa servindo aos deuses deste mundo, correndo atrás de coisas vãs, correndo atrás do vento? Porque, querido, idolatrar o dinheiro não é algo que só os ricos podem fazer. Os pobres também o fazem. E todas as vezes que nós passamos 24 horas pensando em como ter dinheiro, em como alcançar dinheiro, em como aumentar as entradas, você está colocando o dinheiro no seu coração em um lugar que ele não deveria habitar. Porque provisão na Bíblia não é você ter depois, provisão na Bíblia é você ter primeiro.
É por isso que a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. É por isso que a Bíblia diz que o passarinho não trabalha e come do melhor dessa terra, e o lírio não trabalha e se veste do melhor dessa terra, porque o lírio está plantado aonde Deus o colocou, e o passarinho está fazendo o que Deus mandou. E todas as vezes que nós estamos em obediência ao nosso chamado e ao propósito das nossas vidas, não nos falta recursos. O que você tem colocado? Pode ser que o seu nome tenha se tornado um ídolo, pode ser até que o seu legado tenha se tornado um ídolo. Olha, eu preciso deixar um grande legado, e muitas vezes você sacrifica a sua vida com Deus em detrimento disso. A sua carreira, estabilidade financeira, segurança. O que é que você tem colocado no lugar de Deus? Porque neste texto, Paulo nos chama a sair da ignorância. E sair da ignorância é parar de usar os dons para se autopromover. Sair da ignorância é parar de usar os dons para chamar atenção para si mesmo. É parar de se colocar acima dos outros como se você fosse melhor. É parar de ser controlado pelos demônios que habitam atrás dos ídolos que você adora, e que ficam tentando manipular você para que você gaste cada vez menos tempo com Deus e mais tempo com as coisas deste mundo. Dando continuidade ao texto, no verso 4, ele diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Se você observar, o apóstolo Paulo vai fazer 3 destaques aqui. Ele diz: há diferentes tipos de dons, há diferentes tipos de ministério, há diferentes formas de atuação, mas o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e o Deus é o mesmo. Há uma construção de uma linha de raciocínio que nós não podemos deixar passar batido, porque os dons, eles são expressão da graça divina. Da mesma forma que quando Deus te alcançou, Ele te alcançou você não merecendo. Ele alcançou você não sendo digno disso. Ele alcançou você no lamaçal do pecado, e você não tinha nada para retribuir. Da mesma forma que isso foi a graça de Deus, da mesma forma que o fruto do Espírito, amor, paz, bondade, mansidão, justiça, domínio próprio, longanimidade, tem a ver com a graça de Deus. Você não merecia, mas porque Ele te alcançou, Ele te dá pela graça. Os dons do Espírito também são manifestação da graça de Deus. Ele não olhou para você e disse: você é melhor do que o outro, eu vou te dar este dom. Ele não olhou para você e disse: você é mais bonito do que o outro, então eu vou te dar mais dons. Não, é a graça de Deus. Agora, eles não podem ser usados então como mérito pessoal. Eles não podem ser entendidos como mérito pessoal. Eles não podem ser usados como troféus espirituais, como medalhas espirituais, não. Eles têm que ser usados como ferramentas para o ministério. Só que o ministério não é um lugar de passividade, aonde eu estou aqui apresentando para vocês os meus troféus. O ministério não é um lugar de passividade, onde eu estou apresentando para vocês aqui as minhas medalhas. Olha, eu tenho este dom, eu tenho este dom, eu tenho este dom, olha como eu tenho dons. Não, o ministério é um lugar de serviço, onde eu pego os dons que Deus me deu e eu sirvo mais, onde eu pego os dons que Deus me deu para que eu sirva melhor as pessoas. Por que Paulo está fazendo essa construção? Porque a igreja de Corinto estava buscando os dons pela motivação errada. Porque a igreja de Corinto estava buscando os dons não para servir, mas para que aqueles que tivessem mais dons fossem servidos. Porque a igreja de Corinto, ela buscava os dons, mas agora não era mais para edificar o corpo, agora eles queriam ser edificados. Porque a igreja de Corinto buscava os dons não para se sacrificar em detrimento dos seus irmãos, mas para que os seus irmãos se sacrificassem em detrimento deles. Agora deixa eu te perguntar, fala a verdade. Faz uma autoanálise, uma reflexão. Qual que é a sua motivação quando você pede para Deus o dom de cantar? Quando você pede para Deus um dom de tocar algo, um instrumento? Quando você pede para Deus: Deus, me dá o dom da palavra, da pregação, do ensino.
Qual que é a sua motivação quando você busca um dom no Senhor? A sua motivação é falar: Deus, se hoje eu sirvo 4 horas por mês, eu quero servir agora 15? Porque se for, maravilha, glória a Deus pela sua vida. Deus, me dá o dom da contribuição, porque antes eu contribuía com isso, e agora eu quero ter mais recursos para contribuir mais. Glória a Deus pela sua vida, está tudo certo. Deus, me dá este dom aqui, porque eu quero em todos os lugares em que eu estiver, ser aquele que será instrumento nas tuas mãos. Eu não quero mais ser aquele que está sentado no banco, mas eu quero ser aquele que está com as mãos estendidas. Glória a Deus pela sua vida. Mas a verdade é que muitas vezes nós buscamos os dons para sermos aplaudidos, para vencermos dentro de nós aquela carência, aquela frustração pessoal, da qual nós podemos dizer: olha onde eu cheguei, eu venci na vida. Muitas vezes nós buscamos os dons para provar para as pessoas o nosso valor. Então, se Deus me der, as pessoas não me deixarão mais de lado, mas elas vão me buscar, elas vão me acessar e eu serei disputado. E essa é uma motivação completamente satânica. Esse foi o pecado de Lúcifer no céu. Enquanto o fruto do Espírito é dado para a formação do seu caráter, e o fruto do Espírito é o retrato do caráter de Cristo, é aquilo que nós devemos almejar, mas é uma obra que o Espírito Santo faz em nós. Os dons do Espírito é para o serviço, é para você servir mais e servir melhor. Paulo está dizendo: vocês eram controlados antes por demônios, que estavam escondidos atrás dos seus ídolos, mas agora vocês vão ser controlados. E ele faz aqui a exposição da Trindade, porque ele vai dizer: o Espírito é o mesmo, e quando ele diz Senhor, ele está falando do Kyrios, ele está falando de Jesus, e depois ele vai falar do Deus Pai. Ele está dizendo: antes vocês eram controlados por ídolos mudos, mas agora vocês serão dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, guiados pelo senhorio de Jesus Cristo, dirigidos pelo cuidado do Deus Pai. Ou seja, nós temos dons diferentes, ministérios diferentes, formas de fazer diferentes, mas o Espírito que habita em nós é o mesmo. O Senhor que nós servimos é o mesmo. O nosso Pai é o mesmo. Versículo 7: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Em cima desse texto eu quero destacar algumas verdades. Primeiro, todo mundo que nasceu de novo tem um dom. Não há nenhum cristão verdadeiro e genuíno que não tenha pelo menos um dom. Outra verdade: não existe também um cristão que tenha todos os dons. E Deus distribui de acordo com a vontade dEle, distribui dons a cada um dos seus filhos e discípulos, para que nós juntos possamos somar, e juntos possamos trabalhar, porque Deus não trabalha com indivíduos de maneira isolada, Deus trabalha com famílias. Agora, você precisa entender que esse dom que você recebeu, ele tem um objetivo que foi dado por Deus. O seu dom não é um troféu, o seu dom não é uma medalha, o seu dom é uma ferramenta, e se você não usá-la, ela fica enferrujada. Se você não usa essa ferramenta para servir, você não é digno dessa ferramenta. Em relação aos dons, a grande verdade é: Deus decide qual Ele vai te dar, Ele te dá na hora em que Ele quer te dar, e você só cabe obedecê-lo, usando este dom para a sua glória. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: a sabedoria é o uso correto do conhecimento, porque saber não é suficiente, devemos aplicar o que sabemos corretamente. Em outras palavras, eu nunca escolhi os meus dons, nem você. A única coisa que eu posso escolher é se eu vou usá-lo para a glória de Deus, ou se eu vou deturpá-lo para a minha própria glória. E eu quero te perguntar: você tem usado o seu dom para que Deus seja glorificado na sua vida, ou você tem usado o seu dom para que o seu nome seja glorificado? Assim como os dons do Espírito, eles são diversos, cada cristão recebe de Deus uma ferramenta única, e essa ferramenta é como uma ferramenta numa obra.
Para você levantar uma casa tem que ter uma pá, tem que ter uma enxada, tem que ter um martelo. Ninguém levanta uma casa só com a enxada. Ninguém levanta uma casa só com um martelo. É necessário que haja todos os tipos de dons, é necessário que haja todos os tipos de ferramenta, mas é o Espírito Santo que conduz essa obra. É Ele que faz a igreja funcionar. Não adianta eu pegar uma ferramenta que eu nunca usei para um determinado fim que não é o fim apropriado. Quem me dirige nesse processo é o Espírito Santo de Deus. Agora eu quero ilustrar de uma outra maneira. Eu já ilustrei com as ferramentas, eu quero trazer a figura de um rim para que você possa imaginar. A função de um rim é filtrar o sangue das toxinas, é filtrar o sangue das impurezas. Mas se o rim ele sofre com falta de água, ele fica sobrecarregado e ele não funciona de maneira perfeita. Isso pode fazer com que os outros órgãos ao seu redor sejam levados à falência. Dentro dessa analogia, o rim é você. Os outros órgãos são seus irmãos e a água é o Espírito Santo de Deus. Quando você deixa de ter relacionamento com a Trindade, um trabalho que era para ser feito de maneira leve começa a ficar pesado. Um trabalho que era para ser feito de uma maneira fluida começa a ficar difícil. Mas não porque o trabalho é pesado, porque o rim foi feito para isso, da mesma forma que eu e você fomos feitos para o serviço. Mas quando nós não temos mais vida com Deus, quando nos tornamos religiosos, quando não temos mais acesso ao Espírito Santo, então o trabalho começa a ficar truncado, ele começa a ficar pesado, ele começa a ficar difícil, e aquilo que eu deveria filtrar, eu começo a passar. Então agora eu não filtro mais a fofoca, eu deixo a fofoca passar. Agora eu não filtro mais as críticas, eu deixo elas passarem. Eu não filtro mais as coisas ruins da nossa relação, mas eu deixo tudo passar e eu vou levando os meus irmãos à morte. Quando alguém que está servindo não recebe água suficiente, quando ele não tem vida diária com Deus, ele começa naturalmente a se desgastar. O serviço começa a ficar pesaroso. O ânimo diminui, a paixão acaba, o amor se vai. E então, esse rim que deveria filtrar, cuidar e proteger, começa a levar aqueles órgãos que estão ao redor dele à morte também. Sabe o que você precisa nessa manhã? Não é abrir mão do seu ministério, não é servir menos. Sabe o que você precisa nessa manhã? Aumentar a sua vida com Deus. Porque muitos aqui fazem devocional, mas não têm uma vida de devoção. Muitos aqui estudam a Bíblia, mas não são estudados por ela. Muitos aqui falam com Deus, mas não param para ouvir o que Deus quer falar com eles. E o que muda as nossas vidas não é o que nós falamos, é o que Deus fala. Mas qual foi a última vez que você parou para ouvir o que Ele queria falar com você? Qual foi a última vez que você deu tempo para Ele falar? Qual foi a última vez que você silenciou as distrações e disse: Deus, eu estou aqui disponível para o Senhor, leve o tempo que levar. Não há nada mais importante que eu tenha que fazer ou que eu possa fazer do que ouvir a sua palavra. 1 Coríntios 12, 11, quero dar continuidade. O texto diz: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Eu quero chamar a sua atenção para algo extremamente perigoso. Não use a graça contra a graça. Não use a graça contra a graça. E se você não está entendendo, imagine que você dê para um funcionário seu, a um membro da sua equipe, uma determinada autoridade, um determinado poder. E essa pessoa agora começa a usar o poder que você deu, a autoridade que você deu contra você, para destruir você. Deixa eu ilustrar de uma outra maneira. Imagine que você deu uma arma para uma pessoa se defender. Só que agora essa pessoa, ela usa essa arma para ameaçar você. Em outras palavras, é isso que nós temos feito com Deus. Você tem usado a graça contra a graça. Você tem usado os dons que Deus te deu contra o Deus que te deu os dons. Você tem usado os seus recursos contra o próprio Deus. Como você faz isso?
Deus te deu o fôlego da vida, Deus te deu a vida, Deus te deu saúde, Deus te deu tempo, Deus te deu recursos, mas você tem usado mal o seu tempo, você tem usado mal os seus recursos, você tem usado até esses recursos contra o próprio Deus, fazendo coisas que não agradam a Ele. Isso é muito perigoso. Deus deu para Sansão uma força descomunal, uma força sobrenatural, para que ele pudesse vencer os filisteus, mas Sansão usou essa força para ter benefícios próprios, para ter prazeres carnais. Sabe o que aconteceu? Um homem que foi levantado por Deus para ser juiz numa nação, a maior autoridade naquele tempo, porque o juiz antecede a monarquia, então o juiz era como os reis se tornariam no futuro. Um homem que foi levantado para reinar, termina a sua vida como um palhaço no meio do povo, com seus inimigos dando risada da sua cara, porque ele usou a graça contra a graça. Deus deu para Saul o privilégio de ser o primeiro rei de Israel, e ao invés de governar com justiça para o povo, ele usa do reinado para o esplendor da sua própria glória, e ele se torna um homem desqualificado por Deus, e o próprio Deus o retira do trono de Israel. Ananias e Safira, Deus deu para eles condições financeiras para abençoar o reino de Deus, mas eles burlam, eles maqueiam dizendo que eram generosos, mas na verdade eles não eram generosos, e eles caem mortos diante da própria mentira. Deus deu para Balaão o dom de profecia, mas ele usa o dom da profecia para ganhar dinheiro de maneira ilícita, e este nome se transforma num sinônimo de ganância e corrupção espiritual. Deus deu para Judas o privilégio de ser chamado, o privilégio de caminhar com Cristo, de caminhar no ministério, mas Judas usou o acesso que ele tinha a Jesus para atrair o próprio Jesus, e ele terminou morto, enforcado, porque usou a graça contra a graça. Não use o dom que Deus te deu contra o Deus que te deu este dom. Não use o que Deus colocou nas suas mãos contra o próprio Deus. Talvez Deus tenha te dado uma inteligência acima da média, mas não use essa inteligência para benefício próprio. Use para o serviço e a expansão do reino de Deus, porque quanto mais você for fiel no propósito daquilo que Deus te deu, mais Ele vai te dar, porque Deus está à procura de pessoas fiéis. Não use o seu dom para enriquecimento ilícito, para conquistar fama, estabilidade, poder. Quem vai fazer isso por você é Deus. É Ele que protege você dia e noite, é Ele que guarda a sua vida, é Ele que te dá segurança. A pandemia nos ensinou e nos mostrou muito isso. Não há dinheiro no mundo que nos proveja saúde, que nos dê segurança, não há. Se Deus disser não acorda, ninguém acorda. Se Deus disser não levanta, não levanta. A sua segurança vem de Deus. Não use a graça contra a graça. Deus é gracioso, mas não use a graça dele para pecar contra ele. Deus é misericordioso, mas não usa o perdão para feri-lo, magoá-lo, machucá-lo, entristecer o espírito. Ele te deu o livre-arbítrio, mas não use o livre-arbítrio para escolher algo que Deus não escolheu para você, para escolher um caminho diferente daquele que Ele determinou para você antes que você nascesse. 1 Coríntios 12, 14. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte. E se o ouvido disser, por que não sou olho? E aqui até o verso 21, haverá essa comparação entre os membros do corpo. E nesse capítulo, Paulo está usando de maneira muito brilhante a figura ou a metáfora do corpo humano, para ensinar para a gente sobre a interdependência da igreja. Porque ele vai nos ensinar que da mesma forma que uma mão é composta de muitos membros, um corpo é composto de muitos órgãos, todos esses órgãos são aquilo que formam o corpo. E para que você entenda, eu preciso esclarecer para você a diferença entre dependência, interdependência e dependência. Independência é
é quando eu não preciso do outro para nada na minha vida. Eu sou completamente independente. Aquilo que você faz não me afeta. Isso é independência. Dependência é quando eu dependo completamente de uma pessoa ou de algo. Eu não tenho autonomia, eu não consigo me sustentar. Talvez como um bebê no útero de uma mãe, ele é completamente dependente. E interdependência, ela é quando eu dependo de você, mas você também depende de mim. E nós dependemos um do outro para viver, para servir e para cumprir o nosso propósito. É uma relação mútua, e é isso que o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção. E é por isso que o autor de Hebreus vai dizer: não há vida cristã fora da igreja. Não há vida cristã fora do corpo. Eu sei que o mundo hoje desvaloriza a igreja, dizendo que ela não é suficiente, importante, relevante, mas a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a pupila dos olhos de Deus. A igreja é o lugar ou o povo que Ele escolheu para chamar de seu. E da mesma forma que não tem como você ser meu amigo se você não gosta da minha esposa, não tem como você frequentar minha casa se você não gosta dela, não tem como você falar que ama Jesus e odeia a igreja. Isso é uma das coisas que ele não vai entender no final dos tempos. Nós somos dependentes um do outro. Há uma interdependência. Eu sou a média das pessoas que eu convivo, e eu também influencio as pessoas que estão ao meu lado. Nós somos afiados, forjados no relacionamento. 1 Coríntios 12, 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensam ser menos honrosos, tratamos de maneira especial. Assim como no corpo humano há órgãos que são invisíveis, na igreja também há servos que são invisíveis. Assim como no corpo humano há órgãos que trabalham nos bastidores, a igreja também é composta por muitas pessoas que trabalham nos bastidores. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo é que Deus vai tratar essas pessoas de uma maneira especial, para nivelar o nível de honra, porque enquanto alguns são honrados porque estão em exposição, outros podem ser menos honrados porque estão escondidos. Mas Deus, para nivelar a importância de todos dentro do mesmo corpo, Ele vai tratar aqueles que estão invisíveis de maneira especial. Isso está em concordância com a Escritura, porque ela diz assim: olha, humilhem-se e Deus te exaltará. A Bíblia diz: olha, porque todo o que se exalta é humilhado, mas aquele que se humilha, este é exaltado. Você não tem que se preocupar se aquilo que você está fazendo está sendo visto. Você tem que se preocupar se você está sendo fiel naquilo que Deus te mandou fazer, porque a verdadeira exaltação vem dEle. Você não tem que se preocupar se a sua oferta foi vista, se a tua oferta foi percebida. Você tem que se preocupar se você está sendo fiel com os recursos que Deus te deu, porque é Ele que exalta você. A Bíblia diz: os últimos serão os primeiros serão os últimos. Não tem a ver com quem está mais na frente, não tem a ver com quem aparece mais, tem a ver com quem é fiel. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, as fracas para envergonhar os fortes. Olha como Deus trata de modo especial aqueles que se humilham, aqueles que o mundo chamam de menos importantes. Muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, agora eu te colocarei sobre o muito. Mesmo que aquilo que você esteja fazendo, mesmo que ninguém esteja lhe reconhecendo, se Deus mandou você fazer, faça, porque a sua fidelidade é a Ele. Mesmo que aquilo que você está fazendo não está trazendo para você benefício, continue a fazer, porque aquele que vai te exaltar é o próprio Deus, e é muito melhor a exaltação de Deus do que a exaltação dos homens. A exaltação dos homens é vazia, é oca, mas a exaltação de Deus é profunda, é maravilhosa. John Calvino diz que Deus se preocupa tanto com os menores membros do corpo, e Ele atribui honra àqueles que são mais humildes. 1 Coríntios 12, 26. Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um membro é honrado, todos se alegram com ele. É assim que deve ser.
Nós medimos a saúde de uma igreja pela empatia que essa igreja tem. Porque todos nós, queridos, viemos do mesmo terroso, o Adão. Todos nós viemos de uma mesma criação. E é só o entendimento da família espiritual pode nos levar a viver a verdadeira empatia. Porque se eu tiver um pedaço de pão e aquela estiver com fome, ou eu dou esse pão para ela, ou eu reparto esse pão com ela. Mas às vezes eu tenho um pedaço de pão e tem uma pessoa lá fora com fome, e eu não tenho a mesma empatia com essa pessoa, pelo simples fato de não entender que ela faz parte da minha família. A convicção de que nós somos uma família espiritual nos leva a se alegrar com aqueles que se alegram e a chorar com aqueles que choram. A concepção da família espiritual é um indício de maturidade da igreja, porque é como família espiritual que nós viveremos para todo sempre. Deus só criou duas instituições no mundo, a família biológica e a família espiritual. E a igreja é a interseção entre a biológica e a espiritual. A igreja é o lugar que me ensina a viver como nós viveremos no céu. A igreja me ensina a perdoar. A igreja me ensina a me sacrificar. A igreja me ensina a me humilhar. A igreja me ensina a amar de modo sacrificial. É aqui que nós aprendemos a viver no nível de maturidade que é exigido para entrarmos no céu, porque eu e você não vamos para o céu com esse coração egoísta, corrupto, invejoso, ciumento, não vamos. O padrão do céu é Jesus Cristo, o unigênito que virou primogênito. Ele é o padrão. Por isso todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e o bem daqueles que amam a Deus é se tornarem a imagem dele. E para fechar, 1 Coríntios 12, 31, encerrando esse capítulo. Busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Querido, o caminho mais excelente, ele é descrito em 1 Coríntios 13. E se você já participou de algum casamento na sua vida, você sabe o que está escrito em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 vai falar do amor. Que o amor é maior do que todos os outros dons. E sabe por que o amor é maior do que todos os outros dons? Porque o amor não é dom, amor é fruto. Amor é caráter. E amor é algo que o Espírito Santo gera em nós. Os teólogos dizem que aquele que ama pode fazer qualquer coisa, porque quem ama nunca fará algo para prejudicar a vida do seu irmão. Aquele que ama tem liberdade para fazer qualquer coisa, porque quem ama tem responsabilidade para cuidar da vida dos seus irmãos. Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como um menino, me comportava como um menino, agia como um menino, mas agora que eu cresci. Sabe qual é a transição do Paulo imaturo para o Paulo maduro? A transição é o amor. Ele se tornou maduro quando ele aprendeu a amar. Quando o Espírito Santo gerou o fruto nele: amor, paz, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Eu queria convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. E que você respondesse essa pregação com uma oração. O fruto do Espírito é para o seu caráter. O dom do Espírito é para que você possa servir. Mas eu te pergunto, o que você tem feito dos dons que Deus te deu? Quais benefícios o reino de Deus tem tido por causa dos dons que Deus te deu? Será que você não tem usado estes dons para benefício próprio, assim como Sansão fez? Assim como Balaão fez? Assim como Saul? Assim como Judas? Será que você não tem usado a graça contra a graça? O dom contra o Deus que te deu o dom? Talvez você precise pedir perdão para Deus nessa manhã.
Talvez você precise pedir para que o Espírito Santo do Senhor te ajude a ser fiel naquilo que Ele colocou nas tuas mãos. E talvez você precisa assumir com Ele um compromisso, porque esse dom que Ele te deu é para que você possa servir mais e servir melhor. Pai, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Nós queremos pedir ao Senhor, Deus, perdão pelo que nós temos feito da graça, da misericórdia, do livre-arbítrio e dos dons que o Senhor nos deu. Nós queremos pedir a Tua ajuda, Pai, porque nós queremos nessa manhã assumir um compromisso com o Senhor, um compromisso de fidelidade. E nós queremos usar aquilo que o Senhor nos deu com o objetivo certo, para o propósito certo. Que o Senhor nos dê essa graça de sermos fiéis ao Senhor, e que este dom que o Senhor nos deu glorifique o Teu santo nome. Que o nosso nome morra com o nosso corpo, e que o Teu nome permaneça e prevaleça em tudo. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz...